Bom, gente, agora eu vou gravar aqui a parte 2 da lista 7 da frente B, que é sobre semelhança e teorema de Taps. O exercício 6 diz o seguinte: suponha que dois navios tenham partido ao mesmo tempo de um mesmo porto A, em direções perpendiculares e a velocidades constantes. Sabe-se que a velocidade do navio B é de 18 km por hora e que, com 30 minutos de viagem, a distância que o separa do navio C é de 15 km, conforme mostra a figura. Desse modo, pode-se afirmar que, com 1 hora de viagem, a distância em quilômetros entre os dois navios e a velocidade desenvolvida pelo navio C em km por hora serão, respectivamente. Bom, nesse exercício, temos que desenvolver um raciocínio um pouco mais longo. Primeiro, vamos analisar essa imagem que ele deu. Ele fala que nós temos aqui o porto A, que é de onde os dois navios saíram ao mesmo tempo. Ele diz que após meia hora que os dois ficaram andando, a distância entre eles é de 15 quilômetros. Então, o que isso quer dizer? Aqui, o navio B andou Y quilômetros em 30 minutos e o navio C andou X quilômetros em 30 minutos. Agora, depois de 1 hora andando, ou seja, aqui tem mais 1 hora, aqui tem mais meia hora, né, desse ponto até aqui, para completar 1 hora total. Depois que eles andaram 1 hora, a distância que separa eles vai ser de quanto? É isso que o exercício está perguntando. Essa distância que é a distância entre eles após 1 hora. Então, vamos pensar aqui. Pelas informações que nós temos, seria interessante que nós podemos verificar que esses dois triângulos eles são semelhantes. Por quê? Primeiro aqui eu tenho um ângulo de 90 graus que é comum aos dois, certo? Tanto a esse triângulo pequeno quanto a esse triângulo grande. 90 graus. Por que eu sei que aqui é 90 graus? Porque o exercício fala que eles partem em direções perpendiculares. E aqui agora tem outra coisa. Se nós lembrarmos assim rapidinho, só para concluir que eles são semelhantes. Quando nós temos aqui esses dois ângulos, certo? Eles vão ser semelhantes também, ok? Então, nós vamos ter isso aqui, ok? E agora, com isso, nós conseguimos comprovar que os dois triângulos eles são semelhantes, certo? Então, o que nós podemos descobrir? Com as informações que nós temos, por exemplo, 18 km por hora, nós podemos descobrir o y. Por quê? Porque aqui ele me deu a velocidade do navio B. Então, ele anda 18 km por hora. Se nesse espaço aqui, y, eu sei que ele gastou 30 minutos para percorrer tudo, quanto que ele percorreu? Então, eu consigo encontrar y, partindo aqui da ideia de que velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, o que nós vamos ter? Se velocidade é igual a distância sobre tempo, essa distância aqui, gente, deixa eu escrever distância só para não confundir com esse d, sobre tempo, nós vamos ter o seguinte: a velocidade do navio B é 18 km por hora. Então, vou colocar aqui 18. A distância que ele percorreu nesse tempo foi de y quilômetros. Então, vou colocar aqui y. O tempo que ele gastou foi de 30 minutos. 30 minutos é o mesmo que meia hora, certo? Então, vou colocar aqui 0,5, que é meia hora, certo? Então, agora, multiplicando, levando esse 0,5 para lá, eu vou ter 18 vezes 0,5 igual a y. Portanto, meu y vai ser igual a 9 quilômetros. Então, agora eu sei que o meu navio B, com 30 minutos, ele andou 9 quilômetros. Então, eu sei agora que o meu y vale 9. Agora, vamos pensar o seguinte. Então, nós estamos tentando encontrar esse D, né? Então, se em meia hora ele andou 9 quilômetros, em 1 hora ele vai andar
o dobro, porque a velocidade dele é constante. Então, se ele andou 9 km em meia hora, em 1 hora ele vai andar 18. Então, aqui agora o que nós podemos fazer? Nós temos isso aqui, essa parte toda. Vou desenhar aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu fiz o ponto A, o ponto B e o ponto C, é esse triângulo grande. Eu sei que essa parte é 9. E eu sei que tudo, porque quando ele gasta 1 hora de viagem, ele vai percorrer o dobro, que é 18. Então, eu sei que esse lado aqui vale 18, que é o lado AB, certo? Aqui é esse D, que é o lado BC. Agora, eu vou desenhar esse triângulo menor. Fazer ele aqui, dessa forma. Aqui eu tenho o ponto A. Aqui eu tenho Y, certo? Que é esse lado. Como eu sei que Y vale 9, eu já vou colocar aqui. E aqui eu tenho 15. Certo? E nós sabemos que esses triângulos, eles são semelhantes. Que ele tem esses ângulos em comum. Certo? Então, aqui agora, o que a gente faz? Se eles são semelhantes, nós podemos aplicar aquela teoria da semelhança de triângulos e fazer as proporções. Então, nós vamos ter o seguinte, eu posso pegar esse lado, 18, dividido por esse lado. Por quê? Porque aqui eu tenho o lado entre o ângulo reto e esse ângulo conhecido. Aqui eu tenho o lado entre o ângulo reto e esse ângulo conhecido. E eu vou colocar aqui o lado oposto ao ângulo reto sobre o lado oposto ao ângulo reto. E aqui agora eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 9 vezes D, que é igual a 18 vezes 15, certo? Então, eu vou passar o 9 dividindo, que eu vou ficar com 18 vezes 15 dividido por 9. Quando nós fazemos aqui, 18 dividido por 9 é 2. Então, eu posso simplificar em cima por 9, vai dar 2, embaixo por 9, que vai dar 1. Então, com isso, eu tenho que a minha distância vai ser igual a 2 vezes 15. Portanto, D vale 30 quilômetros. Não se esqueçam da unidade de medida. O que isso quer dizer? Quer dizer que, após os navios andarem 1 hora, ou seja, eles percorrerem todo esse caminho, a distância que vai separar vai ser de 30 quilômetros, certo? Então, esse é o primeiro ponto da questão. Agora, vamos ver a segunda pergunta, que é sobre a velocidade desenvolvida pelo navio C. O que nós temos aqui? Eu sei que, se nós pegarmos esse triângulo grande, ABC, certo? Ele já está até desenhado aqui, né? Nós temos, vou desenhar ele aqui de novo, só para constar. Então, nós temos aqui 18, ABC, 18, certo? 18 aqui. Aqui nós temos D, que eu sei que vale 30. E aqui nós temos a distância que o navio C vai percorrer em 1 hora, certo? Porque aqui é a distância que o navio B percorre em 1 hora e aqui é a distância que o navio C percorre em 1 hora. E como ele quer a velocidade em quilômetros por hora, já é mais fácil a gente pegar essa parte de quanto ele andou em 1 hora. Então, nós vamos ter aqui. Isso aqui é o que eu quero saber. Eu vou chamar, por exemplo, de Z, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? Nós temos aqui um triângulo retângulo, onde eu conheço duas informações e não conheço uma. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a hipotenusa, que é o cateto, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 18 ao quadrado mais z ao quadrado, certo? Se fizermos 30 ao quadrado, nós vamos ter 900, que vai ser igual 18 ao quadrado dá 324, mais z ao quadrado.
Passando o 324 para o outro lado com operação contrária, ou seja, aqui ele está somando, ele vai passar subtraindo. 900 menos 324 vai ser igual a z ao quadrado. 900 menos 324 dá 576, igual a z ao quadrado. E a raiz de 576 é 24 quilômetros. Por que quilômetros? Porque tudo isso aqui tem quilômetros. Então, o que eu tenho? Eu tenho que essa distância AC vale 24 quilômetros. E eu sei que ele gastou 1 hora para percorrer isso. Então, eu sei que ele andou 24 quilômetros em 1 hora. Então, ele andou 24 quilômetros em 1 hora. E com isso, eu consigo tirar que a velocidade do navio B é igual a 24 quilômetros por hora. Por quê? Porque ele andou 24 quilômetros em 1 hora, como vimos no desenho. E com isso, a resposta certa passa a ser a letra, deixa eu conferir aqui, a letra C, certo? Então, a letra C é a certa. Bom, continuando. Exercício 7. O mapa abaixo mostra 4 estradas paralelas que são cortadas por 3 vias transversais. Calcule as distâncias entre os cruzamentos dessas vias, supondo as medidas em quilômetros. Então, vamos lá. Nós temos essas vias. O exercício diz que eu tenho 4 estradas paralelas. Então, 4 estradas paralelas. Por que eu sei que ele está falando dessas? Porque dessas aqui eu só tenho 3 e dessas eu tenho 4. Então, quer dizer que essas são paralelas. Então, nesse exercício nós temos retas paralelas cortadas por transversais. Isso faz a gente lembrar do teorema de Thales, que diz que os segmentos correspondentes são proporcionais. Então, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o teorema de Thales por partes. Por quê? Porque, por exemplo, se nós pegarmos essa partezinha aqui, ó, eu vou desenhar aqui de novo. Temos essa e essa. Então, nós temos isso aqui, ó. Eu peguei o 8, o 2, o Y e o 4. Essa parte, só. Porque aqui eu tenho 3 informações e não tenho uma, então eu consigo tirar alguma coisa, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Aplicar o teorema de Thales, que nos diz o seguinte: esse segmento, a razão desses segmentos vão ser proporcionais. Então, nós vamos ter 2 para Y e vamos ter 8 para 4. Certo? Eu peguei essa parte, depois essa parte, depois essa. Então, aqui nós podemos fazer o seguinte: 8 dividido por 4 dá 2, certo? Agora, multiplicando cruzado, nós vamos ter 2y e 2 vezes 1, 2. Portanto, y vai ser igual a 2 dividido por 2, que é 1, certo? Então, nós já temos o valor de y. Agora, tendo o valor de y, nós podemos encontrar o valor de z, agora pegando essa parte aqui. Então, nós vamos pegar isso, ó. Nós temos essa reta e essa aqui no meio. Então, nós temos 4, y, 3 e z, certo? Peguei esse espacinho. Como eu sei que y é igual a 1, vou colocar aqui. Então, o que nós vamos ter? Fazer a mesma coisa. Essa parte sobre essa, ou seja, 1 sobre 3, vai ser igual a 4 sobre z. Multiplicando cruzado, vamos ter que z é igual a 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Portanto, z vale 12. Lembrando que essas distâncias estão em quilômetros, então nós temos que colocar aqui quilômetros
e quilômetros. Então, nós já temos o valor de y e já temos o valor de z. Agora, para calcular x, o que nós podemos fazer? Essas retas também são transversais que cortam retas paralelas. Então, eu também posso estabelecer uma relação entre essa reta e essa reta, não tem problema algum. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Nós temos essa reta, com uma aqui no meio, outra aqui. E temos essa reta. E eu vou colocar x, 2, 6 e 3. Certo? Então, agora, o que nós vamos ter? Eu ignorei essa reta aqui no meio. Vamos fazer a mesma coisa. Vou ter x sobre 6 proporcional a 2 sobre 3. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter 3x, que é igual a 6 vezes 2 aqui. Portanto, 3x é igual a 12. E x vai ser igual a 12 dividido por 3, que dá 4 quilômetros. E assim, a gente encontra os 3 valores. Certo? Essa é a questão 7. Bom, a questão 8. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Vamos entender aqui primeiro como que a gente faz esse desenho. O exercício diz, a rampa de um hospital. Então, nós já podemos imaginar que tem esse formato, certo? Porque ele vai levar de um ponto aqui até um ponto aqui. Então, nós temos uma reta inclinada, uma rampa. Ele diz que no ponto mais alto dessa rampa, ele tem uma altura de 2,2 metros. Ou seja, aqui é o ponto mais alto dela. A altura dela é 2,2 metros. Então, eu tracei aqui a altura da minha rampa. Aqui eu tenho o chão, certo? E ele diz o seguinte, quando a pessoa caminha 3,2 metros sobre a rampa, ele chega em uma altura de 0,8 metros. Então, ele andou 3,2 e chegou a essa altura, certo? E ele quer saber a distância em metros que ele ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. Ou seja, se ele está aqui, quantos metros ele vai ter que andar para chegar até esse ponto? Então, esse pedacinho que vai ser o nosso x. E agora aqui de novo, nós temos um exercício que parece ser, que pode ser resolvido por semelhança de triângulo, certo? Porque nós temos aqui um triângulo dentro do outro, é um pouco sugestivo. Então, o que nós podemos fazer? Analisar se eles são de fato semelhantes. Eu peguei aqui esse triângulo grande de fora, em que aqui eu tenho 2,2, certo? Eu vou ter essa parte, é essa parte de cá, e ela vale 3,2 mais x. Então, vou colocar aqui 3,2 mais x. E do lado de cá eu tenho 0,8. E de cá eu vou ter 3,2. Agora, vamos analisar o seguinte. Essas duas retas aqui, elas são alturas. Então, se elas são alturas, elas formam 90 graus com o chão. E esse ângulo, ele é comum aos dois triângulos, porque eu tenho esse triângulo e eu tenho esse triângulo. Então, ele é comum. Então, eu tenho aqui 90 graus e o ângulo comum. 90 graus e o ângulo comum. Portanto, os dois triângulos são semelhantes e nós podemos aplicar aquela regrinha de semelhança de triângulo. Então, vamos aplicar. Nós vamos ter aqui o seguinte, eu vou pegar esse lado sobre esse, tem que ser igual a esse lado todo
sobre esse lado. Lembrando sempre de pegar lados correspondentes. Então, se aqui eu peguei o lado oposto a esse ângulo comum, aqui eu vou ter que pegar o lado oposto a esse ângulo comum. Ok? E aqui do lado de cá eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu peguei primeiro o lado oposto a esse ângulo e aqui a esse ângulo, certo? E agora eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 2,2 vezes 3,2, sendo igual a 0,8, que multiplica 3,2 mais x, ok? Então, aqui nós vamos ter 2,2 vezes 3,2 dividido por 0,8, que é igual a 3,2 mais x. Aqui nós vamos ter o seguinte, se nós observarmos o 3,2 e o 0,8, se eu simplificar aqui por 0,8, vai dar 1, e 3,2 dividido por 0,8 dá 4. Então, nós podemos simplificar. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. Ok? Então, nós vamos ter 2,2 que multiplica 4, que é igual a 3,2 mais x. 4 vezes 2,2 vai dar 8,8, que é igual a 3,2 mais x, certo? Agora, fazendo 8,8 menos 3,2, eu vou ter 5,6 igual a x. Portanto, o nosso x, ele vale, como é uma distância que está em metros, 5,6 metros, dando como resposta a letra D. Ok? Então, quer dizer que ele vai ter que andar ainda 5,6 metros para conseguir chegar ao topo, ok? Bom, vou continuar aqui. A 9. A planta abaixo nos mostra três terrenos cujas laterais são paralelas. Calcule em metros as medidas x, y e z indicadas. Então, ele me deu essa figura e disse que as laterais são paralelas, ou seja, eu tenho aqui retas paralelas cortadas por transversais. E com isso, nós podemos aplicar o teorema de Tales. Só que aqui vai ser um pouco diferente. Pelo teorema de Tales, nós podemos fazer uma outra relação também, que é o todo pela parte. Como assim? Nós temos aqui, não conseguimos fazer as relações parte por parte, certo? Porque eu não tenho nenhum desses três valores. Então, o que nós vamos fazer? Eu sei que esse todo vale 80 metros e que esse todo aqui vai valer 100 metros. Que eu somei 20 mais 30 mais 50 dá 100. Então, aqui, o que nós temos? Nós podemos fazer a seguinte relação. Eu vou pegar o todo, ou seja, 80, e vou dividir pelo todo de cá, que é 100. E vou pegar as partes e dividir pela sua correspondente, ou seja, eu vou pegar x e dividir pelo seu segmento correspondente, que é 20. E eu posso fazer isso com todos os outros. Fazendo essa continha aqui, eu posso simplificar o 0 e o 10. Então, eu vou ter que 8 sobre 10 vai ter que ser igual a x sobre 20. Certo? Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter 10x sendo igual a 20 vezes 8, perdão. Então, o meu x vai ser igual a 20 vezes 8 dividido por 10. 20 dividido por 10, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Quando fazemos 2 vezes 8, temos que o nosso x vai ser igual a 16 metros. A gente pode fazer essa mesma relação com os outros. Então, eu posso pegar, como eu já simplifiquei aqui, eu vou pegar novamente 8 sobre 10, que é 80 sobre 100. E vou pegar outra relação, y sobre
30, que é o segmento correspondente, certo? Então, nós vamos ficar com 10y sendo igual a 8 vezes 30. Portanto, y vai ser igual a 8 vezes 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 é 3, certo? Então, nós vamos ficar aqui com 8 vezes 3. E 8 vezes 3 é 24 metros. Então, encontramos y também. E para encontrar z, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar o todo de k pelo todo de k, que é 80 sobre 100, que eu já simplifiquei aqui como 8 sobre 10, que é igual a z pelo seu segmento correspondente, que é 50. Então, vou ter 10z como sendo igual a 8 vezes 50. Portanto, z é igual a 8 vezes 50 dividido por 10. Quando fazemos 50 dividido por 10, dá 5. Então, o nosso z vai ser igual a 8 vezes 5, que dá 40 metros. Aqui, então, nós temos o valor de z, o valor de y e o valor de x. Então, aqui nós fizemos um teorema de Tales diferente, porque nós fizemos o todo pelo todo e pegando os segmentos específicos. Poderíamos fazer também, primeiro, só essa parte com x e depois ir calculando partezinha por partezinha também. Então, essa foi a questão 9. A questão 10 nos diz o seguinte: uma rampa de inclinação constante, como a que dá acesso ao Palácio do Planalto, em Brasília, tem 4 metros de altura, na sua parte mais alta. Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que, após caminhar 12,3 metros sobre a rampa, está a 1,5 metros de altura em relação ao solo. A letra A pede para fazer uma figura ilustrativa da situação descrita. E eu esqueci e já fiz, mas eu vou explicar aqui como que eu cheguei a isso. A primeira informação é de que isso é uma rampa, certo? Então, novamente, ela vai levar de um ponto aqui até um ponto aqui. Então, vou ter essa reta inclinada. Aí ele diz que ela tem 4 metros de altura na sua parte mais alta. Ou seja, a altura desse ponto é 4 metros. E como é a altura, eu sei que faz 90 graus. Diz que uma pessoa começou a subir a rampa e após caminhar 12,3 metros, ou seja, ela andou 12,3 metros sobre a rampa, está a 1,5 metros de altura em relação ao solo, ou seja, a altura desse ponto é 1,5. Então, se é uma altura, também é 90 graus. Então, por isso que é esse desenho. E como ele pergunta depois quantos metros a pessoa deve caminhar para atingir o ponto mais alto, aqui, se ela está aqui para chegar até aqui, ela vai gastar x metros. Então, esse é o desenho da letra A. Na letra B, nós temos que pensar o seguinte: esse parece ser mais um caso de semelhança de triângulo, mas temos que conferir. Então, nós já sabemos que aqui vale 90 e que aqui vale 90 também. Eu peguei esse triângulo grande e esse triângulo menor aqui. E eu sei também que esse ângulo é incomum aos dois triângulos, certo? Portanto, eu posso afirmar que eles são semelhantes e aplicar aquela regrinha de semelhança de triângulo. Então, o que a gente faz aqui? Eu vou colocar as medidas. Esse lado do triângulo grande vale 4, certo? E esse lado todo é esse lado aqui. Então, ele vai valer 12,3 mais x. Então, eu vou ter aqui 12,3 mais x. E esse triângulo pequeno, eu sei que aqui é 1,5 e essa parte de cá é 12,3, certo? E aplicando agora a regra de semelhança de triângulo, nós temos o seguinte: eu vou colocar 4 sobre 1,5, certo? Essa parte sobre essa vai ser igual a 12,3 mais x por 12,3. E aqui nós vamos multiplicar cruzado, certo? Fazendo essa multiplicação cruzada,
nós vamos ficar com o seguinte. Eu vou ter 4 que multiplica 12,3, sendo igual a 1,5 que multiplica 12,3 mais x, ok? 4 vezes 12,3 dá 49,2. 1,5 vezes 12,3 dá 18,45. E 1,5 vezes x dá 1,5x. Aqui o que eu fiz foi a multiplicação em chuveirinho. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, eu vou passar o 18,45 para o outro lado e vou fazer essa subtração, que vai me dar 30,8 igual a 1,5x. E agora, fazendo essa divisão, 30,8 dividido por 1,5 resulta em 20,5 metros. Então, ele ainda vai ter que andar 20,5 metros para conseguir chegar até o topo, certo? Bom, aqui nós temos o último exercício, que é o desafio. Um telhado inclinado reto foi construído sobre 3 suportes verticais de aço, colocados nos pontos A, B e C, como mostra a figura abaixo. Os suportes nas extremidades A e C medem, respectivamente, 4 e 6 metros de altura. A altura do suporte em B é, então, de. Então, aqui o que a gente vai ter que fazer? Nós temos esse desenho. Não temos um triângulo. Bom, então, se nós transformarmos esse desenho em um triângulo, talvez consiga sair alguma coisa. Então, eu vou continuar a prolongar essa parte dele aqui. Vou fazer mais ou menos isso. Então, nós vamos ter um triângulo assim, sendo aqui a parte A, aqui a parte B e aqui a parte C, certo? Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, esses triângulos, eles são todos semelhantes. Por quê? Primeiro, esse ângulo é comum a todos eles, tanto a esse quanto a esse e esse. E todos eles, isso aqui são alturas. Então, eles são semelhantes porque eles possuem 2 ângulos iguais. Então, o que nós podemos fazer aqui? Olha as informações que nós temos. Aqui vale 4, certo? Aqui vale 12, que é entre A e B. Entre B e C vale 8 e a altura de C é 6, certo? E nós queremos descobrir a altura de B, ok? Então, primeiro, vamos fazer assim. Eu vou chamar esse pedaço aqui de Y, esse pedacinho, que é a parte que eu prolonguei. E eu vou fazer a semelhança entre esse triângulo pequeno e o triângulo maior. Então, eu vou ter esse triângulo aqui, que vale Y e aqui 4, e o triângulo maior, que vale Y mais 12 mais 8. Quando a gente faz 12 mais 8 dá 20, então vai ser 20 mais Y. 20 mais Y, e essa parte de cá que vale 6. Então, aqui a gente pode aplicar a semelhança, porque nós concluímos que eles são todos semelhantes. Então, nós vamos fazer o seguinte, vou pegar 4 sobre 6 e Y sobre 20 mais Y. Ok? Então, nós vamos aqui agora multiplicar cruzado, eu vou ficar com 6Y, sendo igual a 4, que multiplica 20 mais Y, certo? Então, eu vou ficar com 6Y, sendo igual 4 vezes 20 dá 80, e 4 vezes Y, 4Y. Vou passar o 4Y para o outro lado, subtraindo, igual a 80. 6 menos 4 dá 2. Isso vai ser 80. E 80 dividido por 2 dá 40 metros. Então, eu sei que esse último pedacinho aqui, apesar de o desenho ter ficado muito ruim, ele tem 40 metros. Então, agora, sabendo ele, eu posso conseguir encontrar o meu x,
que nós temos aqui agora eu vou pegar. Vou continuar com esse triângulo pequeno. Então, agora eu sei que y vale 40, certo? E vou pegar esse triângulo maior, que é esse aqui. Peguei esse, onde aqui eu tenho o meu x, e aqui eu vou ter 12 mais y. Se y é 40, eu vou ter 12 mais 40, que dá 52. E vou aplicar a mesma semelhança. Então, vou ter 4 sobre x, sendo igual a 40 sobre 52. E vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 40x, sendo igual a 4 vezes 52. Quando eu passo 40 para o outro lado, dividindo, eu posso simplificar. 40 dividido por 4 dá 1, e aqui vai ficar 10. Então, eu dividi por 4 em cima e embaixo. Então, nós vamos ter 52 dividido por 10. A gente pode só andar aqui e ficar com 5,2 metros. E essa é a resposta, sendo a letra D a certa. Então, essa é a lista 7. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar.